Este é o resumo da grande final da Copa do Brasil 2025, o jogaço entre Vasco e Corinthians. Olha só, a partida de amanhã no Maracanã promete, viu? O jogo de ida foi 0-0, então tá tudo em aberto. É simples, quem ganhar, leva a taça. Se empatar de novo, aí a decisão vai para os pênaltis. Primeiro, vamos falar do Vasco. O time joga em casa com o Maracanã lotado, mais de 70 mil pessoas empurrando. Eles estão com uma vontade danada de quebrar um jejum de quase 10 anos sem um título de peso. Mas nem tudo são flores, né? O técnico Fernando Diniz tem um problemão para resolver. Sem o lateral Lucas Piton e o volante Matheus Carvalho, vai ter que ter improviso na defesa. Segundo, o Corinthians. Do outro lado, a gente tem a experiência do Timão que está buscando o tetracampeonato. A maior preocupação por lá é o desgaste físico, especialmente da estrela do time, o Memphis Depay, que anda sentindo o joelho. A ausência dele pode forçar o time a mudar completamente o seu estilo de jogo. E por último, uma coisa. Fiquem de olho nos goleiros. Sério, tanto o Léo Jardim do Vasco quanto o Hugo Souza do Corinthians foram os heróis dos seus times nas semifinais, pegando 2 pênaltis cada um. E olha que curioso, o Hugo começou no futsal do Vasco quando era criança. Que reviravolta, hein? No fim, a briga é essa, a esperança do Vasco, jogando em casa, contra a experiência do Corinthians, com os goleiros prontos para, quem sabe, serem os heróis de novo. Muito boa tarde para você que a partir de agora tá com a gente aqui no Globo Esporte. É amanhã, Vasco e Corinthians. Quem será o campeão da Copa do Brasil, hein? Tem transmissão aqui na Globo a partir de 5h20 da tarde e o jogo começa às 6 horas. Tá tudo em aberto, 0-0 no jogo de ida. Quem vencer, conquista a taça no Maracanã. Sem demora, vamos para o Rio de Janeiro saber como chega o Vasco para essa final. A Ana Flávia Nunes conta pra gente. Boa tarde, Ana. Ei, pessoal, tudo bem com vocês? O Vasco fez hoje de manhã o último treino de preparação para a grande final da Copa do Brasil, neste domingo aqui no Maracanã. E tudo indica que o técnico Fernando Diniz vai repetir o time que foi titular no primeiro jogo lá em São Paulo e que segurou o empate em 0-0. Com isso, o lateral direito Puma Rodrigues deve mais uma vez jogar do lado esquerdo na vaga do Lucas Piton, que está se recuperando de lesão. Quem fica fora da lista de relacionados é o volante Matheus Carvalho. O Vasco confirmou que o Matheus sofreu uma ruptura do ligamento do joelho esquerdo. Lembrando que o Matheus se machucou no aquecimento antes do primeiro jogo contra o Corinthians. Neste domingo, o Vasco vai ter a chance de conquistar um título depois de um jejum de quase 10 anos, né? Porque o último título conquistado pela equipe foi em 2016, o Campeonato Carioca, e a gente lembra que o Vasco tem uma Copa do Brasil conquistada em 2011. A equipe conta muito com o apoio da torcida, que esgotou os ingressos, e a expectativa é de cerca de 70 mil pessoas neste domingo aqui no Maracanã. Bom, do lado corintiano, o time fez o último treino antes da viagem para o Rio de Janeiro com muita festa da torcida. O Plácido Berce tem os detalhes. Fala, pessoal ligado no Globo Esporte, tô aqui na frente do CT do Corinthians e ó, já tem churrasquinho sendo feito, samba rolando, clima de muita festa, às vésperas da saída do time do Corinthians rumo ao aeroporto de Guarulhos, onde o time viaja para o Rio de Janeiro. A saída do ônibus da delegação está marcada para as 3 horas da tarde e os torcedores começaram a chegar aqui por volta do meio-dia. São esperados 4 mil corintianos para essa despedida dos jogadores do Corinthians que vão buscar o tetracampeonato da Copa do Brasil. O time treinou hoje de manhã aqui no CT Joaquim Grava e os últimos dias de treinamento foram focados na recuperação física de alguns atletas que estão bastante desgastados, como é o caso do Memphis Depay, que vem sentindo dores no joelho esquerdo. Com isso, a provável escalação do Corinthians para a final de amanhã é a seguinte: Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, Gustavo Henrique e André Ramalho na zaga, Matheus Bidu na esquerda, aí o meio tem Ranieri, Maicon ou Martinez, Bidon, Garro e no ataque Memphis Depay e Yuri Alberto. Esse é o time do Dorival Júnior para essa final de amanhã, como eu disse, Corinthians buscando o tetracampeonato da Copa do Brasil. E olha aí os dois goleiraços dessa decisão. Léo Jardim e Hugo Souza foram heróis nas semifinais. Cada um pegou 2 pênaltis e amanhã eles podem brilhar novamente se o jogo terminar empatado. Olhe bem para esse menino. Esse aí é o pequeno Hugo Souza. Apesar de ter sido revelado como profissional pelo Flamengo, foi no Vasco que ele deu os primeiros passos no esporte. Aos 5 anos, foi aprovado como goleiro do time de futsal. Pouco a pouco, a carreira deslanchou. Pelo sub-20 do Flamengo, se acostumou a enfrentar o clube de São Januário e chegou a ser decisivo na conquista da Taça Guanabara de 2019, quando pegou 2 pênaltis. Amanhã, defendendo o Corinthians, ele encontra mais uma vez o Vasco em uma decisão. O nível de tensão de uma final é sempre mais alto que o normal, né?
É uma final de campeonato, onde as duas equipes querem ganhar, onde qualquer detalhe ele pode fazer a diferença no jogo e no resultado final. Esses detalhes podem passar justamente pelos goleiros. As duas semifinais da Copa do Brasil foram decididas nos pênaltis. Contra o Cruzeiro, Hugo Souza parou o Gabigol e o Wallace. Defendeu Hugo Souza! Léo Jardim também defendeu duas cobranças diante do Fluminense, de John Kennedy e Canobi. Léo Jardim! Essa foi a terceira disputa de pênaltis do Vasco na competição. Ao todo, Léo pegou 6 batidas e já está estudando os jogadores do Corinthians desde o primeiro jogo da final. Mesmo quando é um jogo que não tem a chance de ir para uma decisão de pênaltis, a gente sempre tenta se preparar, porque pode ter os pênaltis durante os 90 minutos, então a gente tenta estar o mais preparado possível para isso. Então agora é intensificar o que a gente conseguir de análise, de preparação, para poder estar pronto, independente do que acontecer no jogo. O jogo no Maracanã amanhã começa empatado. Nem Léo Jardim e nem Hugo Souza foram vazados na Arena do Corinthians. Se continuar assim, os goleiros vão ter mais uma chance de brilhar. Espero que não precise para os pênaltis, espero que a gente consiga fazer um jogo consistente, consiga o resultado nos 90 minutos, mas se a gente tiver que ir para os pênaltis, eu vou fazer o meu melhor, buscar estar o melhor preparado possível para poder ajudar o Vasco. E já a gente fala mais da final da Copa do Brasil e dos protagonistas dos dois times. Olha só, o Zé Maurício recebeu 2 torcedores para um bate-papo sobre a decisão e no final eles ainda ganharam um presentão antecipado de Natal. Tem isso daqui a pouco também aqui no Globo Esporte, viu? Bora falar agora de mercado da bola, começando pelo Palmeiras. Este é o seu resumo sobre a grande final da Copa do Brasil, entre Vasco e Corinthians. Olha, a finalíssima acontece amanhã no Maracanã e a tensão tá lá em cima. O jogo de ida foi 0-0. Então, quem vencer, leva a taça. Simples assim. E o peso é gigante para os dois lados, né? Para o Vasco, é a chance de levar um grande título depois de quase 10 anos, com a torcida esgotando 70 mil ingressos. Já o Corinthians está na luta pelo seu 4º troféu da Copa do Brasil, o tetracampeonato. Então, para mim, tem um ponto que pode decidir tudo: o duelo dos goleiros. Tanto o Léo Jardim, do Vasco, quanto o Hugo Souza, do Corinthians, foram os heróis de seus times nas semifinais. Cada um pegou 2 pênaltis, sabe? A expectativa é que eles possam ser decisivos de novo. E tem um detalhe curioso aí. O Hugo Souza, que hoje está no Corinthians, deu os primeiros passos no esporte lá no futsal do Vasco quando tinha só 5 aninhos. Já pensou? Agora vamos falar das equipes, porque os técnicos têm alguns problemas para resolver. Do lado do Vasco, o técnico Fernando Diniz deve repetir a escalação, mas com uma improvisação importante. O lateral Puma Rodrigues deve continuar na esquerda, no lugar do lesionado Lucas Piton. E o volante Matheus Carvalho também está fora. Já no Corinthians, a preocupação do técnico Dorival Júnior é mais com o desgaste físico. O atacante Memphis Depay, por exemplo, ainda sente dores no joelho e é a principal dúvida para o jogo. Com tudo em aberto e os goleiros em destaque, a final no Maracanã promete ser decidida nos mínimos detalhes.